Boa noite, irmãos, graça e paz. Quero pedir à congregação que fique em pé e abramos a palavra de Deus
no Salmo de número 29. Leamos todos em uníssono. Salmo 29, vamos ler todo o capítulo. Todos na sua voz. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cébados do Líbano. Ele faz saltar como bezerro o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz: glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Nos convocou para esse momento solene de culto em adoração ao Teu nome. Teu nome que está acima de todos os nomes, como ouvimos, acabamos de ler a Tua palavra. A voz do Senhor é poderosa. O Senhor é todo-poderoso. O Senhor é Deus eterno. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós agradecemos e reconhecemos o que o Senhor é. O que o Senhor é na vida da Tua igreja, o que o Senhor é na vida de cada um de nós. Aceita esse culto que estamos iniciando nesta noite. Não porque somos perfeitos, muito pelo contrário, somos totalmente imperfeitos, mas mesmo assim, recebe esse culto em louvor e adoração ao Teu excelso e grandioso e majestoso nome. Fala ao nosso coração através da proclamação da Tua palavra, como já começamos a ouvir, que acabamos de ler, mas também na meditação, na proclamação, logo mais na mensagem que iremos ouvir. Transforma o nosso coração. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos, ainda nesse primeiro momento de início de culto, vamos cantar este hino que vai ser projetado. Soberano.
Nesse momento do culto, o Senhor nos chama a que possamos confessar os nossos pecados. Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, Salmo de número 146. Eu vou fazer a leitura desse salmo, o irmão acompanha na sua Bíblia. O título diz: A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e que dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Vamos ler todos o versículo 10. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Amém. Vamos participar de maneira individual durante alguns instantes, em oração silenciosa, individual de cada um de nós. E logo depois de alguns instantes, queria pedir ao nosso irmão Cleon que ore ao nosso Deus numa oração de confissão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nossa gratidão por mais um dia, nossa gratidão em especial pelo privilégio de estarmos diante de Ti, Senhor. Queremos neste momento, Pai, colocar diante do Teu altar nossas súplicas e o nosso pedido de perdão, Senhor. Temos sido falhos em muitos aspectos, às vezes negligentes, e muitas das vezes não fazemos o que devemos ser feito aos Teus olhos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Cuida dos nossos corações para que possamos entender a Tua perfeita vontade para nossas vidas e que doravante possamos, Senhor Deus, caminhar ciente de que apesar das nossas falhas, apesar das nossas transgressões, muitas vezes, o Senhor tem sido misericordioso e está sempre pronto para nos perdoar, assim como fez na cruz do Calvário, através do sangue do Teu Filho amado. Portanto, Senhor, aceita nosso pedido de perdão e continua conosco, sendo misericordioso dia após dia. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvemos a Deus com mais esse cântico, esse hino, que fala do mesmo tema também. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou,
Concluindo esse momento, a palavra de Deus nos afirma sobre a certeza do perdão. Em Mateus capítulo 5, de 20 a 26, a palavra de Deus nos diz: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de grande temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Amém. Amém. Irmãos, vamos mais uma vez ler a palavra de Deus, a palavra inerrante, agora numa leitura sequencial que estamos fazendo. Estamos no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3. Peço aos irmãos que podem ficar em pé e lermos de forma alternada esse capítulo. Mateus 3, todo o capítulo. Vamos ler de forma alternada. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua parte ele tem na mão e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, os batiza, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Vamos todos.
E eis uma voz dos céus que dizia: Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, vamos, neste momento de culto, participar trazendo os dízimos e ofertas, aqueles que vieram preparados até aqui à frente, depositar no gasofilácio, enquanto cantamos: Grande é o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, e que já venceu por nós o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que já venceu por nós o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu
Grande é o Senhor, ó Pai, muito digno de todo louvor. Graças te damos, ó Pai, por este momento de culto. E neste momento queremos agradecer ao Senhor os dízimos e ofertas que o teu povo trouxe à tua casa. Ó Senhor Deus, abençoa estes recursos, abençoa os teus servos que estão à frente no uso, para que usam com sabedoria, para a manutenção da tua casa, do teu templo, das obras da tua casa também, ó Deus. Que ele venha a ser usado para a expansão do teu evangelho e para a glória do teu santo nome. Abençoa os teus servos, Senhor, que foram fiéis a ti e trouxeram aqui, ó Pai, aquilo que lhe é devido. Esteja com aqueles, ó Pai, que se encontram desempregados, ainda sem poder trazer recursos, que o Senhor abra portas de empregos para estes, para que venham a ter sustento para os seus lares, para as suas famílias. Abençoa o teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aqueles que podem, vamos ficar de pé e continuar adorando o nome do nosso Senhor com mais alguns cânticos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui,
Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Se eu tivesse que falar da grandeza do amor, teria que contar o amor de Deus que levou seu filho à cruz pra morrer em meu lugar. Se eu tivesse que falar da grandeza do amor, teria que contar o amor de Deus que levou seu filho à cruz pra morrer em meu lugar.
mas o seu divino amor para sempre me verá. O amor é mais do que a fé, maior que a esperança, é o eterno dom de Deus. Sem amor, de quem me serve andar? Seria como o som do ferro-sino a ressoar. O amor é mais do que a fé, maior que a esperança, é o eterno dom de Deus. Sem amor, de quem me serve andar? Seria como o som de ferro-sino a ressoar. Tu estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó Rei, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, Senhor Jesus. Amém. Poder assentar. Boa noite, meus irmãos. Saúdo todos com a graça e com a paz do nosso Senhor. Nós vamos ainda orar ao Senhor nesse instante, em intercessão, ações e graças,
Curve sua fronte, nós vamos nos colocar diante do Senhor mais uma vez. Pai querido e amado, nós estamos diante do Senhor com a consciência de que só podemos adentrar em Tua presença santa por meio do novo e vivo caminho, por meio do sangue do Teu Filho Jesus. E é por meio dele que nós nos colocamos diante do Senhor com um coração grato diante de tantas coisas que o Senhor tem nos dado, com um coração grato, primeiro, pela salvação em Cristo que nós temos. Agradecidos, Pai, porque, apesar de quem nós somos, o Senhor nos trata como filhos, o Senhor nos comprou, nos regenerou, nos transformou, e dia após dia o Senhor nos enche com a Tua graça, com a Tua alegria. Ó Deus, e pedimos, Pai, que o Senhor nos permita que vivamos sempre para o Teu inteiro agrado. Livra-nos, Pai, dos tropeços, dos escândalos. Livra-nos, Pai, de nos afastarmos do Senhor, mesmo que seja por um período de tempo. Nós queremos, Pai, viver em comunhão contigo. Nós pedimos que o Senhor nos dê esta graça. E pedimos também, Pai, que nesta noite o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos desperte para entender a Tua palavra. Ó Pai, colocamos diante do Senhor aqueles que, porventura, estejam em nosso meio e não conhecem ao Senhor, ou mesmo que estejam frios, abatidos, com o coração ansioso diante de lutas que têm vivido durante a semana, durante os seus dias. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor desperte. Suplicamos também, Pai, por aqueles irmãos que têm enfrentado lutas na sua saúde. Te rendemos graças pela nossa irmã Sônia, Pai, que hoje já esteve conosco. Obrigado, Senhor, pela Tua boa mão sobre a Tua serva. Pedimos Tua bênção sobre a nossa irmã Marluce. Também te rendemos graças porque ela tem melhorado. Obrigado, Senhor. Colocamos diante do Senhor Dona Joselina, Dona Gessília. Pedimos ao Senhor também, ó Pai, pelo presbítero Emerson, com a sua luta com o joelho. Põe Tua boa mão, Senhor, dá sabedoria aos médicos. Colocamos diante do Senhor o presbítero Edson na recuperação plena do seu pé. Põe Tua boa mão também sobre aquela cicatrização, ó Deus. Já há 1 ano Teu servo tem lutado com isto. Colocamos diante do Senhor também a Vitória, prima da minha esposa, Samara. Tem misericórdia, Pai, daquela jovem. Pedimos a Tua boa mão, Senhor. Dá-lhe recuperação, Pai. Ó Deus, sobretudo, alenta o seu coração diante de dias difíceis que ela tem passado. Ó Deus, e dando a ela, Pai, a paz que excede todo o entendimento. Colocamos diante do Senhor também o José Jocélio, Pai, um querido amigo, servo do Senhor. Ó Pai, que tem enfrentado lutas tão duras, Pai, já com hemodiálise há tanto tempo. E agora, Pai, com a perda da visão, nós pedimos a Tua misericórdia, Senhor. O Senhor conhece o seu coração. E já Te rendemos graças, Pai, porque o Senhor tem dado alento, o Senhor tem sustentado o Teu filho com fidelidade, com contentamento, mesmo com esta luta tão difícil. Te rendemos graças, Senhor. Colocamos diante do Senhor também, Pai, a nossa transição para o novo templo. Ó Deus, às portas estamos e Te rendemos graças porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado até aqui. E pedimos, Pai, que o Senhor haja com misericórdia sobre a Tua igreja. Que o Senhor, por misericórdia, use-nos, Pai, naquele novo lugar. Certamente outros visitantes chegarão, novas pessoas aparecerão ali, quer por curiosidade, por um convite, mas pedimos que o Senhor nos use, Pai, por misericórdia, transformando corações, edificando vidas, ó Deus, consolando outros. Ó Deus, faz isto no meio do Teu povo. Pedimos, Pai, a Tua bênção também, Pai, sobre as questões logísticas, todas necessárias para esta mudança. Pedimos que o Senhor continue abençoando, Pai, todos aqueles que estão envolvidos direta e indiretamente na obra, seja no investimento dos recursos, seja nos trabalhadores ali. Pedimos a Tua bênção, Pai. Pedimos que o Senhor continue abençoando cada um, ó Pai, conforme a Tua boa mão, conforme a medida da Tua graça sobre cada um deles. Pedimos, Pai, tudo isso, colocamos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos dar continuidade
na exposição do livro de Gênesis. Nós vamos abrir as Escrituras em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. E agora farei a leitura dos versículos 10 ao 32. Só deixando claro que aqui nós vamos falar de duas, o que chamamos de perícopes, que são trechos com início, meio e fim. Então, são dois trechos que vai dos versículos 10 ao 26 e do 27 ao 32. E entendemos que, apesar de serem duas unidades, nós entendemos que há uma ideia nesse trecho das Escrituras. Gênesis capítulo 11, versículos 10 até o versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: são estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. Depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. Depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. São essas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres, e a de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho. E a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós estamos diante do Senhor com a consciência de que o Senhor reina, de que o Senhor é o Deus que governa a tua igreja, e por meio da tua palavra o Senhor exorta, o Senhor julga, o Senhor repreende, o Senhor consola, o Senhor dá alento, o Senhor reanima, o Senhor traz vida. Por isso rogamos a ti, Senhor, que nesta noite o Senhor haja com graça sobre o coração de cada um aqui presente, a partir do meu. Fala conosco, transforma-nos, Senhor, consola-nos, edifica-nos com a tua palavra, e queremos aprender mais do Senhor Jesus, teu Filho, em nome dele que nós te rogamos. Amém, Senhor.
Os irmãos devem se lembrar que há um contraste nas Escrituras entre os filhos de Noé. Cã é colocado como alguém malicioso, como alguém que desonra o seu pai, como alguém que não tem o mínimo de respeito, consideração sobre aquele que o gerou, enquanto Sem, que é o primogênito, é alguém que é escolhido pelo Senhor de modo soberano, gracioso, por meio de quem viria o Messias. Se há uma prioridade na vida de Sem, não é por quem Sem era em si. Para aqueles que estão visitando e não conhecem talvez este relato das Escrituras, Sem é o nome do primeiro filho de Noé. E há uma palavra do próprio Noé abençoando Sem, só que ele abençoa já apontando para a graça do Senhor, dizendo: bendito seja Yahvé, ou Jeová, o Senhor, o Deus de Sem. Mas observe que o nascimento de Sem, ou a vida de Sem, se dá em um contexto de pura maldade na terra. Você deve se recordar que Moisés, que escreve Gênesis, vai mostrar uma escalada da maldade na terra, mesmo sob os juízos da parte de Deus. A maldade, ela não vai embora simplesmente. A maldade continua no coração do homem. Esses juízos são temporários, mitigam o mal, reduzem de certa forma, e é um modo gracioso de Deus agir com a humanidade, de modo que o homem, e principalmente o servo de Deus, consiga viver em um mundo suportável. E aí você deve se recordar de alguns trechos. Por exemplo, Caim assassina Abel, e Deus repreende Caim, Deus derrama juízo sobre Caim, e Deus freia a maldade, até sobre Caim, que poderia acontecer, nós já expomos sobre isso. Mais à frente, você deve se recordar também a respeito da fadiga, da dificuldade dada por Deus no homem, a respeito do próprio colocar o pão na mesa. E aí Lameque lamenta sobre isso. Lameque fala, quando nasce Noé, este vai trazer consolo das fadigas desta terra. Mas perceba que a maldade do homem, mesmo em um mundo caído, sofredor, ao invés de olhar para o lado e ajudar o próximo, ela crescia assustadoramente, de tal modo que Deus resolve derramar dilúvio sobre a terra. E neste dilúvio, você deve se recordar Deus falando assim no texto: é continuamente mal todo desígnio do coração do homem. O coração do homem é mau. E aí ele diz: os seus dias serão 120 anos. Guarde esse aspecto que nós vamos mencionar mais à frente. E aí você deve se recordar, olha, o dilúvio aconteceu. 8 seres humanos foram livrados, Noé e a sua família. Mas mesmo assim o coração do homem continuou mal. O próprio Noé carregava em si a semente do pecado e ele vai e se embriaga. Depois você vai ver o seu filho desonrando o seu pai, o Cã. E aí você pensa, agora com essa maldição Deus vai separar uma linhagem. Mas você vai perceber que a maldade continua no coração dos homens. Nós vimos já na Tábua das Nações, um descendente de Cã, Nimrod, terrível. Alguém que tinha no coração soberba, arrogância, rebelião contra o Senhor, desobediência, ímpeto de se levantar e afrontar o próprio Deus. Assim foram as cidades que ele fundou. Nínive, o próprio império assírio, a própria Babilônia, inimigos do povo de Deus e que repetiam essas mesmas maldades. E em Babel, nós temos o protótipo da cidade que afronta ou que faz uma tentativa diabólica de antítese contra a Nova Jerusalém, como nós vimos no último sermão, quando falamos da Torre de Babilônia, ou Torre de Babel, que é um sinônimo nas Escrituras. Mas é diante desse cenário
que Deus dava expressões à sua graça, e foi assim no tempo antigo, e é assim até hoje. Expressões da graça dele do tipo, Deus, em um mundo caído, levanta Abel, mesmo que como um sopro, mas alguém que testemunhou do Senhor e que a sua justiça fala até hoje, como diz o autor aos Hebreus. Você tem, por exemplo, o próprio Sete, filho de Adão, a quem Eva expressou, o Senhor me deu outro descendente no lugar de Caim, ou no lugar de Abel, que Caim matou. E aquele suspiro de Eva era um suspiro de dizer, a esperança da redenção não morreu com Abel. E assim foi, Deus derramou graça nessa descendência de Sete. Depois você vai encontrar Enos. Daí passou a se invocar o nome do Senhor. O primeiro avivamento. Alguém que publicamente proclamava o nome do Senhor. E como um ponto na história, você vai pensar, olha, mas são pessoas, um aqui, outro acolá. Apenas alguns que Deus vai separando de uma massa caída, condenada ao inferno. Pessoas como eu e você, pecadores e dignos da ira de Deus. Deus ainda assim vai lá, pega e resgata e arranca, como alguém em uma areia movediça sendo tragado, sem forças próprias, e ainda mais, cego, sem saber para onde buscar socorro, Deus vai lá e arranca e resgata contra a própria força do pecado e da própria pessoa querendo entrar. É assim que Deus fez e faz em toda a história, e fez com estes homens. E aí você deve se recordar de Noé, que Deus enche de graça. Noé achou graça diante de Deus, favor imerecido, a boa mão do Senhor, enchendo seu coração com fidelidade. Foi assim toda a história, até chegarmos aqui no descendente Sem. Você deve conhecer alguém assim, que diz assim, olha, só tem eu na minha casa crente. Meu pai, minha mãe, meus avós, não tem ninguém que conhece ao Senhor. Não quer dizer que você vai morrer sozinho na sua família? Pode ser que sim, não sabemos. Mas sabemos que por vezes Deus, na história, nunca deixou o seu povo, os seus eleitos, sem a sua boa mão. Ele nunca deixou a humanidade caminhar do jeito que queria, mas ele sempre foi em busca ou em resgate do homem no seu plano de redenção. É Deus quem vai até o homem, e foi Deus quem foi até a geração de Sem. Você deve se recordar que nós mencionamos quando falamos a respeito das tábuas das nações, porque ele vai falar aqui nessa tábua sobre os filhos de Sem. Só que, quando ele chega em certo ponto, ele segue a linhagem, no capítulo 10, ele vai dizer dos filhos de Sem, versículo 21, a Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. E aí ele vai dando a lista dos filhos. Chega no versículo 25, a Eber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joctã. E aí, ele segue falando do filho mais moço, Joctã, como seguindo a tábua das nações. Mas aí, Moisés vai chegar nesse ponto e mostrar o primeiro aspecto do nosso texto. As crianças que estão anotando, certamente já anotaram o tema, a bênção sobre Sem, sobre a linhagem de Sem. E aí, quando chega nesse ponto da história, após abrir aquele parêntese da Torre de Babel, ele abre mais este outro parêntese para dizer, olha, eu não falei ainda sobre Peleg. Eu falei que Eber teve 2 filhos, um deles seguiu as nações em rebelião contra o Senhor, mas Deus vai lá e, de modo soberano, resgata um desses descendentes de Sem, que é Peleg.
O texto vai dizer agora, voltando para o capítulo 11 do nosso texto, a partir do versículo 10, ele repete, são essas as gerações de Sem. Ele já havia dado a genealogia, mas agora ele vai, a partir do versículo 16, observe. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou Reu. E aí ele vai agora falar dos filhos de Peleg nesse trecho aqui. Crianças que estão anotando, o primeiro aspecto aqui é Deus é soberano na salvação. Se você quiser escrever isso em uma palavra, você pode colocar soberania. A bênção de Deus sobre a linhagem de Sem revela soberania de um Deus que resolveu não chamar para si a partir de Joctã, mas escolheu a partir de Peleg, a descendência messiânica. O povo de Deus vai nascer de Peleg e não de Joctã. Moisés está mostrando ao povo no deserto, lembre-se, Moisés escreve, enquanto o povo estava no deserto, peregrinando, saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, 40 anos a caminho da terra da promessa, e ali o povo estava sendo ensinado, Deus separou vocês de modo soberano. Vocês poderiam ter nascido daquela outra linhagem, e por que vocês nasceram dessa? Por causa da soberania de Deus. Deus escolheu assim, graciosamente. Agradeça a Ele. Não é mérito de Israel. Porque Israel era bonzinho. Pelo contrário, olha a história de Israel. Povo de coração endurecido, de dura cerviz. Povo que frequentemente se voltava para os seus pecados, abraçava os ídolos. Mas não era porque Israel era bonzinho. Deus fala assim nas Escrituras, olha, não foi porque vocês eram o maior de todos os povos, não eram. Éreis o menor de todos os povos. Foi por causa da soberania do nosso Deus. Ele soberanamente escolheu. E é interessante que, quando olhamos a narrativa da Torre de Babilônia, nós vimos uma cidade construída com alicerces terríveis, nós já mencionamos, e nós mostramos que aquela cidade queria tornar o seu nome célebre. Nós vamos construir uma torre até chegar aos céus e nós faremos o nosso nome célebre. Nosso nome será lembrado, perpetuar o nosso nome. Arrogância, orgulho, autopromoção. E aí você vai ter algo interessante, porque Deus torna o nome de Babel confusão. O que é que isso tem a ver com o nosso texto? É interessante, irmãos, porque o nome Sem significa nome. O nome Sem, em hebraico, significa nome. Se fosse traduzido de modo literal, sem ser o nome próprio, dizia o texto, nosso texto diria assim: são essas as gerações de nome. Enquanto Babel queria nome, queria glória, queria perpetuar na história o seu nome, Deus soberanamente elege alguém que tem nome para perpetuar o seu nome. O nome do Senhor é glorioso. Deus perpetuando o seu nome, mostrando que Ele mesmo age do modo como quer. Ele levanta quem Ele quer, Ele abate também quem Ele quiser. O apóstolo Paulo diz aos romanos que Ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz. Ele é Deus. Ele é Deus. Os leitores estavam familiarizados e entendendo todo este aspecto. Ele exalta quem Ele quiser. Ele humilha aqueles que querem se exaltar. E é interessante, irmãos, que o nosso texto, e por isso que nós colocamos os dois trechos, as duas perícopes, porque ele encerra no nome de Abraão. No nome em quem Deus promete que haveria um descendente. E aí, conhecendo a história das Escrituras, é Cristo, aquele que teria o nome que é sobre todo nome.
estava a partir dali, Deus nesse ato soberano, separando Peleg e dizendo, olha, é a partir de você, não por méritos, mas pelo Deus que chama, pelo Deus que traz para si. O texto vai trazer um contraste também com o capítulo 5, há um comparativo. No capítulo 5, após a queda, nós temos os descendentes de Adão, e o texto vai mostrar 10 descendentes até chegar em Noé, como aquele que é consolador. Da mesma forma, o nosso texto vai trazer 10 descendências até chegar em Abraão, mostrando esse ato soberano de Deus controlando a história da redenção. A história da redenção não foi uma história em que Deus faz assim, olha, eu vou tentar salvar os judeus e se eu não conseguir, não conseguiu, então eu vou mandar Cristo para os gentios, como alguns pensam. Não é assim. Deus planejou toda a história antes mesmo da fundação do mundo. A Bíblia fala do cordeiro que foi morto, do livro do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É um Deus que controla todos os aspectos da história. E aí, o nosso coração, diante de um Deus tão soberano, o velho homem parece se contorcer muitas vezes. E aí nós queremos o controle, nós queremos o nome, nós queremos a glória, mas não percebemos que Ele controla soberanamente tudo o que ocorre. E aí, sabe qual é o consolo que nós temos diante disso? É que a Bíblia fala que Deus soberanamente dirige todas as coisas, fazendo com que elas cooperem para o quê? Para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você foi resgatado pelo Senhor, se você conhece o Evangelho, diante da soberania de Deus, o seu coração deve se alegrar, porque não está em suas mãos o controle. Mesmo que seja uma tragédia à vista, Deus governa soberanamente. Ele é soberano na salvação. E quando Ele quer salvar, Deus vai lá e bate na porta. Você quer ser salvo? Não, Deus não faz isso. Há diversos textos nas Escrituras que mostram claramente que Deus salva quem Ele quer. Jonas do ventre do peixe exclama, ao Senhor pertence a salvação. Deus quer salvar os ninivitas? Quem é Ele mesmo? Quem era Jonas? Para impedir a salvação dos ninivitas, mesmo que ele fizesse correndo a evangelização, mesmo que a palavra fosse dura, em 3 dias Nínive será subvertida. Mesmo que ele esperasse a destruição, agora vai destruir. Deus foi lá e salvou. Por aquela pregação curta, gritando, talvez a cena de um louco correndo na rua, em 3 dias, Nínive será subvertida. Deus usa a sua palavra bendita, seja de juízo, seja uma palavra doce. Nós não sabemos o modo como Ele age em cada caso. Não sabemos. Já mencionei e vocês vão ouvir muitas vezes, porque é um dos casos das Escrituras que mais me chamam a atenção. Manassés, com o coração endurecido, derramou muitíssimo sangue inocente. Idolatria generalizada no meio do povo de Deus, e ele conduzindo isto, até que Deus vai lá e pega, o amarra, humilha, e faz com que o inimigo o carregue, e o texto fala, com ganchos no nariz. E aí o texto fala assim, e muito se humilhou perante o Senhor. Se humilhar perante o Senhor, irmãos, é reconhecimento de que Ele é soberano. E o texto vai dizer, e Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Deus é soberano e faz do modo como Ele quer. Irmãos, o Bruce Waltke, um dos comentaristas que usamos do texto, ele disse o seguinte, cada geração espera ansiosamente ver se Deus cumprirá seu propósito de eleição. Ele não falha. A genealogia termina com o nascimento de Abraão, o homem de fé, por excelência, que se põe contra um mundo incrédulo. Embora antes do dilúvio
os tiranos tenham transgredido a ordenança do matrimônio, e depois do dilúvio, a humanidade, coletivamente fracionada, transgrediu a fronteira que separa a terra e o céu, e aí a Torre de Babel. O programa de Deus de salvar a humanidade não pode ser interrompido. Deus manda que o povo se espalhe, e o povo, não, nós vamos nos unir, nós vamos engrandecer o nosso nome. Na história da redenção, é Deus quem dirige a salvação. Nada. Nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Nenhum plano. Todos os decretos do Senhor, toda a sua vontade vão ser cumpridas. Todos os aspectos do Deus que resolveu dirigir a história e salvar pecadores, miseráveis, condenados, como eu e você, vão ser cumpridos, independente de como o inimigo se levanta. Deus separa os seus filhos. Ele atinge. Ele atrai para si alguns, outros ele arrasta, como ele fez com Paulo. É interessante, irmãos, que essa genealogia, ela não traz alguns aspectos de outras. Por exemplo, ela não traz e morreu, como aconteceu com a sequência de Adão. Porque lá havia a promessa de morte. Se você comer do fruto, certamente morrerás. E aí, mais à frente, você vai ver a descendência recebendo a sentença. Morreu. Mas você vai ter outro aspecto aqui que vai trazer um clímax no texto. Você vai ter, ao invés do e morreu, e teve filhos e filhas. E teve filhos e filhas. Filhos e filhas. E aí você fica assim, que repetição? Cerca de 8 vezes, aproximadamente, ele fala, e gerou filhos e filhas. E gerou um refrão. E gerou filhos e filhas. E gerou filhos e filhas. Mostrando como Deus vai dando a linhagem messiânica a bênção do crescimento. Isso aí vai apontar para Abraão, e nós vamos ver logo mais. Mas aponta também para o fato de que ter filhos é bênção da parte de Deus, desse Deus soberano. Mas fechado esse parêntese, guarde esta questão do não tenho e morreu, mas tem filhos e filhas. Outro aspecto que nós encontramos no texto é que Deus continua salvando e na sua boa mão, lembre-se de que ir para o Oriente é andar para distante do Senhor. E Abraão, ou Abrão, no nosso texto, o seu nome ainda não havia sido mudado, estava no Oriente, estava em Ur dos Caldeus. E Deus, de modo soberano, chama Abrão, chama do Oriente e traz ele em direção ao Ocidente, à terra da promessa, a volta à comunhão com Deus. E se você perceber o contraste enquanto os homens de Babel, eles no Oriente seguem para mais rebelião contra o Senhor, os seus filhos que são chamados soberanamente, eles são atraídos, movidos, levados para perto do Senhor. Há essa mensagem de direção também no texto. Irmãos, não foram os descendentes de Sem que resolveram escolher a Deus. O destaque que Moisés traz é para mostrar que é Deus quem escolhe aqueles que ele quer salvar. Essa é uma doutrina difícil. Eu tenho consciência de que o meio evangélico distorce essa doutrina e tem grandes dificuldades. Mas as Escrituras deixam claro o aspecto de que Deus é soberano sobre a salvação. Ele é Deus. Isso, meus irmãos, traz consolo
Porque mesmo no dia mais duro que alguém pode ter, e aqui eu estou falando não é do mundo terreno, mas na volta do Senhor, no terrível dia do juízo de Deus, nós teremos consolo, até mesmo sobre os que se perdem. É uma palavra difícil, mas ao mesmo tempo é consoladora. Nós cantamos aqui, não hoje, mas em outras vezes, cantamos assim, olha, o trecho das Escrituras: ó Rei das Nações, quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? E o texto fala, e a música fala assim: justos e verdadeiros são o quê? Os teus caminhos. O apóstolo Paulo fala isso também, lá em Romanos capítulo 11, naquela doxologia, quando ele menciona, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Perceba que há um aspecto aqui que Paulo ressalta. Nós não conseguimos medir, mensurar, entender, perscrutar a mente, os juízos de Deus. Mas ao mesmo tempo a Bíblia nos fala que nós glorificaremos ao Senhor, que Ele enxugará dos olhos toda lágrima, todo sofrimento, até a dor de ter um ente querido que se aparte do Senhor. A glória será dada a Ele. Ele é soberano sobre a salvação. Mas sabe o que é interessante? É que na sua soberania, agindo na história, fazendo sua vontade, cumprindo todos os seus perfeitos juízos, decretos, Ele escolheu a oração de um pecador como você e eu para salvar. Por meio de uma pregação, de uma palavra. Ele escolheu a loucura da pregação como meio de salvar aquela pessoa que você ama. Ele tem poder para salvar. E aí, é tão profundo e ao mesmo tempo consolador não saber quem são os eleitos. Porque nesse não saber, nós temos o dever de pregar e mantemos a esperança com todos. Você pode continuar nutrindo a esperança que Deus pode salvar o seu marido. Deus tem poder para salvar sua esposa, seu filho, seu pai, seu primo. Não, mas ele é endurecido, olha, o coração dele está daquele jeito, não tem como não. Aí, irmãos, nós vamos para o segundo ponto. Porque se Deus é soberano na salvação, o plano da redenção, crianças, o plano da redenção é um milagre. Você pode colocar soberania e milagre como a segunda palavra. O plano da redenção é um milagre. Onde é que a gente vê isso no texto? Nós falamos sobre esse clímax no texto. Ele compara as genealogias com a genealogia que chega em Noé, de Adão, de Sete até Noé. Então, mostrando, esta é mais uma descendência da mulher, povo redimido. É uma linhagem que traz esperança, vida. E aí você percebe, ele não menciona aqui a morte desta linhagem. Quem morre na linhagem não é a linha de Abraão. É a única morte que tem aqui. Mas observe que também há esta ênfase, que nós mencionamos também. E tinha filhos e filhas, e teve filhos e filhas, e teve filhos e filhas. E aí quando chega em Abraão, você espera, e teve filhos. Não, não teve. Porque o clímax deste segundo trecho está no versículo 30. Há aqui, irmãos, segundo os estudiosos, um quiasmo. Eu vou usar esse termo porque em outro momento você pode ouvir em algum lugar e você pode não entender o que é. O que é um quiasmo? É uma estrutura literária em que a primeira expressão combina com a última,
a segunda com a penúltima, a terceira com a antepenúltima, e vai chegando até no centro, que é a parte mais importante, ou onde tem uma grande ênfase. Então, esse trecho, dos versículos 27 a 32, está nesse formato literário na língua hebraica. E aí eu vou explicar para vocês. Por exemplo, versículo 27, há uma introdução sobre Tera e os seus filhos, sua descendência. No versículo 32, ele conclui com a morte de Tera. Depois ele chega no versículo 28 e fala da família vivendo em Ur dos Caldeus e depois Arã morrendo. Versículo 31, na parte B, vai mostrar a família deixando Ur dos Caldeus e se estabelecendo em uma cidade que leva o mesmo nome, Arã, que morreu no versículo 28. Depois, no versículo 29, Abrão toma Sarai como sua esposa, Naor se casa com Milca, cujo pai é Arã. E aí, no versículo 31, parte A, Tera toma Abrão, juntamente com Sarai, esposa de Abrão, e Ló, cujo pai é Arã. E no meio está o quê? Versículo 30, leia junto comigo. Sarai era estéril, não tinha filho. No texto hebraico está no singular. Perceba, obviamente não tem filho, não tem filhos, mas isso tem uma importância teológica no texto. Porque ele chega na sequência, filhos, todo mundo tem filhos na família. Ela não tem o filho. Que filho é esse? É o filho aguardado da descendência. É o filho da promessa. Aqui nesse aspecto, Israel estava ouvindo no deserto, não perca nunca essa cena. Israel está no deserto, Israel não conhecia, o povo inteiro não conhecia todas as histórias, obviamente. Algumas histórias eles certamente conheciam, da sua própria linhagem. E uma das que eles certamente conheciam era: Abraão é nosso pai, pai de Isaac, pai de Jacó. Nós somos descendentes de Jacó. Eram 80 que estavam no Egito, então eles sabiam dessas histórias mais básicas, sim. E aqui no texto, certamente nos ouvidos de Israel, olha, Sarai não tinha filho. Isaac, descendente aguardado. Descendente por meio de quem foram reveladas as promessas do Deus que é soberano na salvação. E para um leitor desavisado era dizer: olha, se ela não tinha filho, como ficaria a redenção? Como vem o Messias? Se Maria é estéril, ou no caso de Maria não era casada, como viria o Messias? Como viria aquele que abriria o caminho do Messias, se Isabel não podia ter filhos, era idosa? Como viria o Messias? Irmãos, a redenção é impossível ao homem. Porque o plano da redenção é um milagre. Em todo tempo você vai vendo as barreiras impossíveis aos homens. E foi assim na história de Israel. Deus ensinava isso. O povo se levantava com batalhas em Israel e Deus falava assim: olha, tem gente demais. Com esse tanto de gente, vocês vão dizer que foi o braço de vocês. Tira uma parte dos medrosos, e aí Gideão começa a ficar titubeando. Não, tira mais, quem bebe água assim, pode ir tirando. Só isso? Não tem como, é impossível. Irmãos, as perguntas que certamente estavam em Israel, ou ali, eram assim: olha, como a redenção vai continuar se nós estamos nesse deserto com fome, com sede, com inimigos querendo nos devorar? Como vamos conquistar essa terra? É impossível. Exércitos, cidades em que os muros são altos como torres, em que gigantes habitam nelas. É impossível.
as promessas do Senhor se cumprirem, promessa de entrar na terra da promessa. Não, não dá. Vamos voltar para o Egito. E aí Moisés chega mostrando, em toda a história, Deus agiu de modo miraculoso, cuidando do seu povo, transformando corações, enchendo com sua graça e fazendo atravessar mar, rio, exércitos. Mas, sobretudo, quebrando corações incircuncisos, endurecidos. Cadê o descendente? Não tem o descendente. A esterilidade nas Escrituras, irmãos, ou revelam, no tempo da Escritura, revelavam, Deus ensinava por meio dela, juízo ou providência. De toda forma, a providência engloba isso, mas os irmãos estão entendendo. Ou juízo ou algo que Deus iria ensinar ao povo, quebrando esse aspecto da esterilidade, essa linha de impossibilidades no caminho do povo de Deus. João Calvino, falando sobre esse texto, ele vai dizer assim: Deus foi servido em humilhar seu servo, no caso Abraão. E não podemos duvidar que Abraão sofresse fortes dores por essa privação de não ter filhos. Ele vê iníquos brotando em toda parte. Talvez essa é uma luta, inclusive, de servas do Senhor, crentes que não podem ter filhos. Ímpios têm lá e têm filhos. E em grande número, para cobrir a terra. Somente ele é privado de filhos nesse texto, mostrando essa genealogia. Todo mundo tem muitos filhos. A descendência de Cã, muitos filhos. Os filhos de Caim, muitos. Mas somente eles têm filhos. E embora, Calvino continua, até agora ele ignorasse sua própria vocação futura, todavia, Deus planejou em sua pessoa, como em um espelho, torná-la evidente de onde e de que maneira sua igreja deveria surgir. Pois naquele tempo estava escondido como numa raiz seca debaixo da terra. A igreja brotou de uma raiz seca, sem filhos, para chegar em uma multidão inumerável. Porque a redenção é impossível aos homens. Ao ler, meus irmãos, esses aspectos em toda a Escritura, isso aqui já é uma dica para você que é estudioso das Escrituras. Se você vir esterilidade, dificuldade de ter filhos nas Escrituras, abra os seus olhos. Vem ali alguma história bastante importante no ensino de Deus para a sua igreja em toda a história. Irmãos, tudo conspira para dar errado para a igreja. Tudo. Em toda a história foi assim. Nós temos o mundo, o nosso próprio coração endurecido, o velho homem, Satanás e suas hostes, lutando contra a igreja. Mas a Bíblia fala, João Batista falando, olha, até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E aí você pense no aspecto, Deus tirou Abraão de onde? Abraão era bonzinho, e aí Deus foi lá e salvou Abraão de Ur dos Caldeus. Não. A Bíblia vai mostrar que Abraão era de um meio de um povo iníquo, idólatra, longe do Senhor, e Deus foi lá soberanamente, o arrancou. E ainda era estéril e idoso. E prometeu que ele ia ter muitos filhos. Lembre-se, por exemplo, quando Josué chama o povo, e aí ele chama e fala assim, olha, vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram outros deuses. Aliás, os nomes Milca, Arã, eram nomes de deuses ligados à lua e a outros astros.
O próprio nome Abrão era pai elevado, ligado também à adoração a astros, falsos deuses. E aí, mais à frente, nós falamos sobre a mudança do nome de Abrão. Mas aí, quando você olha, Deus arranca ele de um lugar improvável e faz dele o pai da fé. O Derek Kidner, ele vai falar o seguinte: o nome próprio de Tera e os de Labão, Sarai e Milca apontam para o deus Lua, como talvez o mais proeminente desses deuses. Sem dúvida, Ur e Arã eram centros do culto à Lua, o que pode sugerir a razão por que a migração se deteve onde o fez. E aí eles saem de Arã, saem de Ur dos Caldeus, e eles param numa cidade chamada Arã. E de lá é que, mais uma vez, Deus chama Abraão para sair da sua terra, sai da tua terra. O motivo pelo qual Tera saiu de Ur talvez não seja nada mais do que a prudência, por conta da destruição dos elamitas em Ur dos Caldeus. Abrão, porém, já tinha ouvido o chamamento de Deus. Deus o chamando, de modo milagroso. O próprio Deus, a sua palavra, chamando para si. Irmãos, enquanto você vai vendo esses aspectos, você precisa se recordar: a salvação é um milagre da parte de Deus. A redenção é assim. Os discípulos se aproximaram do Senhor Jesus e falaram assim: Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode ir para o céu? A resposta de Jesus foi: é impossível para os homens. Se você acha que você vai chegar para o céu com sua boa obra, porque você vem para a igreja, adolescente, olha, eu vou para... Por que você vai para o céu? Não, porque eu cumpro a lei de Deus. Não, porque eu sou uma pessoa boa. Porque eu vou para a igreja. Porque eu participo da UPA. Porque eu leio a Bíblia. Você está completamente enganado. É impossível você chegar aos céus assim. Aliás, o verdadeiro cristianismo, o cristianismo bíblico, é o único que aponta que a salvação se dá a quem não merece. Você não faz nada para ir para o céu. Não tem nada do que você possa fazer para agradar o Senhor, dizer assim: eu vou fazer, vou mover isso, vou dar oferta aquilo, vou fazer assim. Nada do que você possa fazer com as suas mãos. Absolutamente nada. Mas dentro do coração tem uma coisa que você pode fazer. Também não. Porque até a própria fé é dom de quem? É dom de Deus. A resposta que o pecador tem diante da pregação do Evangelho, ela vem da fé que Deus soberanamente coloca no coração incrédulo, perdido, condenado. O apóstolo Paulo fala assim: éramos por natureza filhos de quê? Filhos da ira. Filhos da ira. Por natureza. É impossível aos homens. Irmãos, a salvação não depende dos homens. Você não tem desculpa, eu não tenho desculpa nenhuma diante de um Deus soberano. Você pode dizer assim: mas se Deus é soberano, então, se eu não for eleito, então isso e aquilo. Nós não sabemos explicar todas as coisas que ocorrem debaixo dos céus, muito menos acima dos céus. Existem mistérios nas Escrituras que nós não conseguimos compreender. Nós não conseguimos compreender como é que Ele é Deus. Cristo é Deus, eterno, infinito, imutável, perfeito, santo, justo. E é homem. Na mesma pessoa. Indivisível. Nós não conseguimos explicar como é Pai, Filho e Espírito Santo e Deus único. Mas não são três pessoas? Não conseguimos explicar. Mistério.
Tem coisas que Deus não quis revelar ao homem. Assim também, a soberania de um Deus que elege, planta a fé no coração e faz um perseguidor do evangelho como Paulo, alguém que estava andando, respirando ameaça contra os cristãos, cair de joelhos diante do Deus eterno e passar a ser perseguido, amando a Cristo, amando os cristãos. Da mesma forma, um pecador que justamente será condenado ao inferno, ele vai odiando ao Senhor. Ele não foi porque não foi eleito. Em última instância, Deus elege. Deus é quem é soberano. Mas, de modo misterioso, o homem vai odiando ao Senhor, odiando a cruz, odiando a santidade, odiando a vida de Cristo. E vai continuar odiando ao Senhor por toda a eternidade. Ele não vai virar santo no inferno. Ele vai continuar sendo inimigo do Senhor. Pecador, não justificado pelo sangue do Cordeiro. Sem foi abençoado soberanamente com a linhagem da salvação. A redenção é um milagre. Continue crendo. Continue orando. Crianças, aplicações. Ore por aquele parente desviado do Evangelho. Essa semana, lembrar de orar. Eu não sei como é isso. Você pergunta se papai e sua mamãe. Papai, mamãe, eu quero orar por algum parente que não conheça a Jesus ou que esteja afastado do Evangelho. Deus é soberano e pode transformar o coração dele. Parece impossível. Sempre pareceu impossível. Você acha que você foi salvo e foi tranquilo? Comigo foi tranquilo porque eu já era bonzinho. Não. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. A transformação que Deus fez no meu coração e no seu coração não foi mais difícil para Deus. Aquele ali para Deus é mais difícil, porque Deus vai ter que fazer um esforço. Não, meus irmãos. Para Deus não haverá impossíveis. O Senhor Jesus disse, isto, a salvação, é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Está escrito lá em Mateus 19, versículo 26. E ele não está falando aqui de prosperidade, de saúde, de fato, Deus pode curar doenças. Ele está falando de algo mais difícil aos olhos humanos. Uma doença, é possível que Deus dê graça aos homens e consiga fazer com que ele descubra remédios, cirurgias, correções e curas para doenças. Qualquer uma. É possível que Deus dê essa graça. Mas salvação é uma obra que é impossível aos homens. É por isso, rogue ao Senhor, ore. Não perca as esperanças de orar. Ore pelos seus parentes, ore pelos seus amigos, interceda por eles e creia que é possível ao Deus que é soberano na salvação. Ao mesmo tempo, descanse que os destinos da igreja sempre passaram por momentos impossíveis. Vou ler um trecho das Escrituras, assim como terminamos o sermão quando falamos de Nimrod. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem, o texto já começa dizendo, é impossível. Chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, cheia de graça. Maria foi cheia de graça. Foi. Favor imerecido da parte de Deus. Alegra-te, muito favorecido. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus.
eis que conceberás e darás luz um filho. Durante a história, as mulheres em Israel certamente almejavam ser a portadora do Messias. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. A resposta de Maria foi: é impossível. Israel aguardava esta redenção, e quando foi dito a Maria, ela não entendeu. Ela falou assim: não tem como. Como é que isso vai acontecer? Qual é o modo? Há aqui o aspecto de fé também. Eu não tenho marido. Como é que eu vou ter filho? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O filho que Abraão aguardava. O filho que Sarai não tinha filho. Era Isaque. Mas apontava para outro nascimento, o de Cristo. A salvação é possível por causa do Filho, Jesus Cristo. Creia nele, busque a ele, busque refúgio e consolo nele. Que ele nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos, colocar de pé. Pai querido e amado, nós te rendemos graças, porque o Senhor é o Deus de toda consolação. Porque o Senhor é o Deus que salva, que transforma, que quebra corações endurecidos. O Senhor nos chamou das trevas, o Senhor mudou o nosso coração, abriu os nossos olhos. Nós somos gratos a Ti por isso. E nós te suplicamos, Pai, que o Senhor nos dê um coração voltado para o Senhor. Um coração que jamais abandone a esperança de que o Senhor continua controlando tudo o que ocorre. Que o Senhor continua sustentando a Tua igreja, que o Senhor continua transformando corações. Porque muitas vezes o nosso coração esmurece, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dos nossos entes queridos. Tem misericórdia daqueles que estavam em nosso meio e se apartaram. Nós não sabemos os teus planos, mas sabemos que o Senhor é poderoso para trazê-los de volta. O Senhor é poderoso, ó Pai, para renovar o coração deles. Ou aqueles que não te conheceram em nenhum momento da vida, mas que estão no nosso convívio, Pai. Transforma o coração deles, dá-nos sabedoria. Tem misericórdia, Pai, daquelas esposas aqui em nosso meio que têm maridos descrentes. O Senhor conhece, Pai, o coração deles. E pedimos, Pai, que o Senhor os transforme, que os faça enxergar a verdadeira e plena alegria, a salvação gloriosa que existe na cruz do Teu Filho. Ó Deus, não deixe que os Teus filhos esmoreçam, Pai, em dias difíceis. Consola os Teus filhos. E nos ajude, Pai, a orar mais, a buscar mais ao Senhor e a continuar buscando o Senhor com fidelidade, crendo que o Senhor continua regendo a história de modo soberano, salvando, crendo que o Senhor continua transpondo barreiras e corações endurecidos com o milagre da salvação em Cristo Jesus. Renova a nossa esperança em nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebei a bênção, que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos, irmãos, guarde o pós-lúdio.